Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Vamos aprender mais um pouco? Hoje nós vamos aprender sobre o rebatismo, que é certo ou que é errado? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos aprender? Mas primeiro vamos orar. Se você puder, me acompanha nessa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai amado, para entender e aprender a Tua Palavra. Nos traz a revelação, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender qual é a Tua vontade, meu Pai. Não a minha vontade, não a vontade do homem, mas a Tua vontade para a nossa vida, meu Pai. Quero Te agradecer desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Vamos aqui agora entender o que é o rebatismo. Por que acontece o rebatismo? Por que a pessoa toma a decisão de se batizar duas vezes? Nós temos visto muitas pessoas que se batizam duas vezes. O que pode acontecer? Algumas pessoas se batizaram uma primeira vez em algum momento da sua vida, quando eram muito jovens, ou quando iam se casar, né? Muitos acontecem dessa forma. Se casar, ou quando às vezes teve uma pressão do pai e da mãe, quando era muito jovem, se batizou pela primeira vez. Ok, primeiro batismo já registrado no céu. Só que essa pessoa às vezes se afasta, às vezes essa pessoa vai para o mundo, ela esfria espiritualmente, ela comete alguns pecados que essa pessoa entende que foram muito pesados, muito fortes, e essa pessoa entende que como eu vou dizer, o recuar, o retornar atrás dessa pessoa, o voltar ao pecado, voltar para o mundo, ou abandonar o evangelho, esfriar espiritualmente, a pessoa entende que por conta disso invalidou o primeiro batismo. E é nesse momento que a pessoa ela tem uma consciência melhor e ela volta aos caminhos do Senhor. Essa pessoa então ela quer ajustar-se perante o Senhor. Então essa pessoa ela toma a decisão de se batizar novamente. Alguns ministérios, algumas igrejas praticam isso, do segundo batismo. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que nós estamos falando do povo evangélico, nós estamos falando das outras religiões, estamos falando do povo evangélico. E essa pessoa então, que se batizou pela primeira vez, entendeu que recuou, que voltou atrás, e que ela pensa que agora no retorno dela à presença de Deus, que ela precisa se batizar novamente para renovar os seus votos com o Senhor, para refazer aliança, para, vamos dizer assim, para ser perdoado novamente. Cada pessoa entende de uma forma, cada pessoa vê de um jeito, de uma ótica, né? Eu conheço pessoas que já me contaram pessoalmente, né, que se batizaram quando era muito jovem para casar, com 18 anos, 19 anos, 20 anos, e não sabiam nem o que estavam fazendo, não sabiam da simbologia real do batismo nas águas, né, que nós estamos falando. Não entendiam o que é o batismo nas águas, a importância, o peso do batismo nas águas. Então essa pessoa me relatou que se batizou novamente num determinado ministério. Essa pessoa me perguntou, né, se isso era válido ou não. Então, nós entendemos que por N motivos, algumas pessoas se batizam duas vezes, três vezes, até mais. Porque a pessoa entende que se afastou de Deus, que caiu no pecado novamente, que voltou atrás às antigas práticas e que perdeu a comunhão com Deus. Então, essa pessoa ela quer, vamos dizer, renovar os votos, né, com o Senhor quando ela volta para a presença de Deus. Então essa pessoa ela quer se batizar novamente, porque essa pessoa entende que o primeiro batismo perdeu a validade. Amém? Esse é o primeiro tópico, esse é o primeiro parecer, vamos dizer assim, para você entender o que é o rebatismo e em que circunstância a pessoa se rebatiza, pela segunda ou pela terceira vez. E agora nós vamos partir para a nossa visão bíblica. Vamos partir para a reflexão bíblica, para aquilo que a Bíblia fala sobre o batismo nas águas. Qual é o peso, a representação do batismo nas águas. Amém? Vamos ler então?
o nosso texto principal, que fica em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do 3, Efésios capítulo 4, a partir do 3. Deixa eu beber uma aguinha. Efésios 4, a partir do 3. Às vezes a gente se engasga com a saliva, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Efésios 4, a partir do 3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O versículo 4 diz assim: um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, esse é o nosso primeiro texto base, e que fala sobre o batismo. É o texto mais explicativo, é a base bíblica mais real sobre o batismo. Se você for ler também lá nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, que é mais bem claro, fala do batismo de Jesus, né? Que foi um batismo só. Um batismo só, e ali iniciou-se o ministério de Jesus com muito poder, com muita graça e milagres, até ele concluir a vontade de Deus. Então agora nós vamos ler mais uma referência sobre batismo, que é Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos 6, versículo 3 e 4, que diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O 4. De sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus, né? Pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Que maravilha, é o que Jesus fez por nós, não é, irmãos? Então, nós entendemos aqui, eu peguei só duas referências, né, para não ficar muito longo, porque a Bíblia fala sobre o batismo, porque a Bíblia fala sobre o primeiro batismo. Então, irmão, nós entendemos, eu entendo que muitas vezes o primeiro batismo pode ter sido não muito programado, não muito consciente, né? Em que a pessoa não estava muito bem fervoroso na presença de Deus, ou fervorosa na presença de Deus, mas já foi registrado pelo céu. O primeiro, digo, do povo cristão evangélico, né? Assembleia de Deus, Batista, e por aí vai, né? Esse é o nosso contexto aqui, amém? Então, aqui nós lemos que o povo de Deus, ele é unido por um só vínculo, né? Que é o vínculo do Pai, de Jesus, através do Espírito Santo aqui em nossa vida na Terra. O Espírito Santo, ele é o vínculo, né? É o vínculo do amor, é o vínculo da obra de Deus, é o vínculo da paz, é o vínculo do poder de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo. Então, irmãos, o que diz aqui a Bíblia sobre o rebatismo? Então a Bíblia fala que o rebatismo, ele não... A Bíblia fala não, né? Eu quero contextualizar. A Bíblia fala que o batismo é um só. Porque é um só Deus, um só Espírito, um só propósito, um povo único na presença de Deus. E qual é o único objetivo de tudo isso? É a salvação da minha alma e da tua alma. Esse é o único objetivo de tudo isso. Então, irmão, o que nós precisamos aprender na aula de hoje? A Bíblia fala que é um só batismo, correto? Então, quando a pessoa ela se batizou pela primeira vez, no primeiro batismo, ela aceitou Jesus, ela batizou-se. Então aí, só que muitos voltam atrás, voltam para o pecado, abandonam a igreja, abandonam o evangelho. E aí nós encontramos aqui o problema. Quando essa pessoa retorna, ela entende que ela precisa ser batizada de novo. E não é assim, irmãos. Não é assim. Então a Bíblia nos afirma que é um só batismo. Então agora nós temos um problema. Temos um só batismo, porém nós temos às vezes a pessoa com vontade, com desejo
de pedir perdão a Deus, de renovar os seus votos, de voltar à presença de Deus de uma forma consciente e definitiva. Como é que nós fazemos? Não é o caso de se batizar novamente, porque não vai ter validade. Esse segundo batismo, ele não vai ter validade. Um terceiro batismo não vai ter validade. O quarto batismo não vai ter validade. E todos quantos forem feitos não vão ter validade. Somente o primeiro batismo, que é feito após a conversão, vai ter validade. Por quê? O primeiro batismo, o batismo nas águas, ele vem para confirmar publicamente que você, que eu, que nós aceitamos a Jesus. E que nós estamos confessando publicamente a nossa fé em Jesus como o nosso único Senhor e Salvador da nossa alma, que é Jesus, que morreu na cruz para esse fim. Então aí nós aceitamos Jesus publicamente, fazemos a oração da confissão com o pastor, e depois nós estamos encaminhados para o início do curso de batismo, né, algumas igrejas, e depois para o batismo nas águas, único, e não mais. A partir daí nós vamos entrar na comunhão da Igreja do Senhor, do corpo de Cristo, e participar da nossa primeira Santa Ceia e, consecutivamente, até a volta de Jesus, até chegar no céu. Então, é isso que a Bíblia programa. Isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui, explicando aos Efésios, que nós não podemos, vamos dizer assim, batizar-se novamente. Por isso está escrito um só batismo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito. Mas eu quero reforçar. O que eu devo fazer é a resposta desse vídeo. Eu me batizei uma vez, a pessoa pensa, fui para o mundo e cancelei os votos com o Senhor Jesus, com a Igreja de Cristo. Fui para o mundo, pequei, caí, né? O Senhor sabe de particular de cada vida. E agora? A pessoa está voltando para o Evangelho, está voltando para a sua igreja, está voltando para a comunhão. O que essa pessoa precisa fazer? Essa pessoa vai, meu irmão e minha irmã, essa pessoa simplesmente vai buscar o renovo. Essa pessoa vai buscar restauração em Cristo. Essa pessoa vai buscar um novo avivamento. Essa pessoa ela vai mergulhar na presença de Deus em busca para ser limpa novamente, através da obediência na palavra, através da busca, através do jejum, através da oração. Irmãos, não tem para onde correr. É orar, jejuar, estudar a palavra e aplicar a palavra na nossa vida. Isso é viver em obediência. Não tem outro caminho. Então, se uma pessoa chegou, se batizou e depois ela pecou e desistiu do evangelho, depois ela volta, ela se batiza de novo, como se estivesse recomeçando? Não. Você vai continuar da onde você parou. A palavra do Senhor diz, né, que aquele que caiu, ele deve voltar aonde caiu no primeiro amor. Voltar lá e continuar, lhe dar continuidade. E não achar que vai recomeçar, se rebatizar, que isso está correto. Não, não tem validade, irmãos. Esse segundo e terceiro batismo não tem validade. Amém? Essa é a aula de hoje. Esse é um assunto muito polêmico, é um assunto muito que traz confronto, né? Tem gente que se ofende, tem pessoas que se entristecem. Não é para isso. Não se entristeça. Não fica triste se você se batizou 2 vezes, 3 vezes. Não tem problema, só não se batize mais. Amém? Não se batize mais. Por quê? Está fazendo algum mal? Não, só não vai ter validade. Não tem validade. Você mantenha o batismo atual, né? Batizou nas águas, o pastor emergiu você ali naquele batismo de imersão total, né? Em que você ali se molhou, foi emergido na água e subiu novamente. Mantenha esse último batismo que você tem. Não se batize novamente. Mas, se você em algum momento acha que está em falta com o Senhor, se conserte através da oração, se conserte através do jejum, se conserte através da palavra. Claro, tudo isso na comunhão com o seu pastor, com a sua liderança, para estar debaixo de uma orientação, de uma cobertura espiritual. Amém? Eu espero que tenha ficado claro a luz da palavra, não a opinião da Brenda, mas a luz da palavra. E nós seguimos a Bíblia. Nós seguimos minha Bíblia está muito velha. Minha Bíblia está muito velha,
tá assim, mas é que eu gosto muito dessa Bíblia, tenho um amor por essa Bíblia. Inclusive foi o presente de uma irmã em Cristo, alguém que eu gosto muito. Amém, irmãos? Eu quero então deixar essa mensagem para o teu coração, mas se você se batizou 2 ou 3 vezes, não tem problema. Fica em paz, fica tranquila, fica tranquilo. Só prossegue, só avante, amém? Porque o Senhor é contigo. Até a próxima, paz do Senhor. Tchau, tchau.